Após um lançamento bem conturbado, Devil May Cry está de volta com esse que, para muitos, é o melhor jogo da franquia. É um jogo que marcou uma geração inteira de gamers. É um jogo que mudou por completo o gênero de hack and slash. E também é um jogo que é marcado por muitos como um dos melhores games já feitos da história. Hoje, galera, aqui no Aquele Que Joga, vamos falar que eu joguei Devil May Cry 3. E antes de falarmos sobre Devil May Cry 3, eu queria falar uma historinha rapidinha sobre a minha infância com esse jogo, porque há muitos anos atrás, eu não vou me lembrar agora exatamente um ano, mas acredito que deve ter sido entre 2005 e 2007, talvez 2008, não lembro agora, talvez não 2008, mas foi por essa época. Eu ganhei um PlayStation 2. E antigamente, antes de popularizar, ter uma loja online num console, a Steam ser popular no PC para você poder comprar os jogos da Steam sem maiores problemas. Antigamente você tinha que comprar uma puta caixa com um jogo no PC para atualização, um monte de coisa maluca. No console era só mídia física. E mídia física não era uma maneira fácil de conseguir aqui no Brasil. Tipo, você achava em shopping, alguns mercados, e você achava com preços muito altos, até acima do que deveria ser na época mesmo. Então era muito comum videogame você destravar o jogo, você ter os jogos com a mídia pirateada que o pessoal fazia em casa e tudo mais, a mídia, vendia em barraquinhas e em feiras. Era muito comum isso. E o PlayStation 2 veio com esse travamento para rodar essas mídias, porém, nessa época, o meu videogame não rodava a mídia pirata direto. Você tinha que colocar uma mídia original no console. Aí durante um X tempo, tipo, eu botava de manhã, aí às vezes à noite pedia de novo a mídia. Mas depois de ter colocado essa mídia, ele conseguia rodar as mídias alternativas sem problema. Então a loja me vendeu o Play 2 com uma mídia original. E a mídia original que veio nesse meu PlayStation 2 foi Devil May Cry 3. E era muito bom, porque a musiquinha de começo, as ceninhas. Tinha hora que eu ia jogar outro jogo, mas eu deixava o Devil May Cry 3 tocando enquanto fazia uma coisa pra escola, porque era muito legal, era muito bom ficar ouvindo as musiquinhas mais de Devil May Cry. E depois eu mudei um pouco para as musiquinhas de Final Fantasy X, tem umas músicas muito boas de Final Fantasy X. Eu também fazia isso com o meu Play 1, quando eu colocava o Final Fantasy 8. Eu adoro, tipo, é uma coisa que eu faço até hoje. Eu ligo o videogame e deixo tipo uma música tema de um jogo no jogo, porque eu gosto de ficar deixando de fundo quando eu faço algumas coisas. É uma coisa que eu peguei muito costume. Eu fiquei muito tempo com a música de Final Fantasy 13 fazendo isso. Cara, eu gosto muito de deixar essas coisas aí. Foi muito por essa época, e o Devil May Cry 3 foi um marco pra mim, foi acho que um dos primeiros que eu realmente fiz isso, eu gostei muito. Eu só queria comentar essa historinha aqui mesmo, que é comentar um pouco mais um pouco do meu passado com games e como o Devil May Cry se envolve nisso. Mas esse vídeo eu quero falar como foi rejogar Devil May Cry, como que é revisitar esse game, que é como eu disse na introdução. É um dos melhores games da franquia, é um jogo que marcou a geração de gamers, é um jogo que tá na história dos games. E cara, te falar que você pegar Devil May Cry 3 pra jogar agora, ainda é impressionante. Tipo, eu jogar o jogo, passa a impressão de como que esse jogo foi feito no PlayStation 2. Ainda mais quando você vê o Devil May Cry 1 e 2, que são do Play 2. Você pode pegar até God of War, que é um jogo que você marca muito, que é tipo o final do Play 2, é o auge do Play 2. Cara, Devil May Cry tem muita coisa impressionante. O Devil May Cry 3 tem muita coisa de cenário, música. A velocidade do jogo é impressionante até hoje. Como o jogo tá incrível, tá redondo de jogar. Tipo, nos outros jogos eu não chego a reclamar de a jogabilidade estar datada, mas algumas coisinhas você sentia que era mais de época, mas você consegue jogar sem problema. Mas impressionante com Devil May Cry 3, cara, tá tão dinâmico e fluido como fossem jogos atualmente, se não até melhor que muitos jogos atualmente, é impressionante. Mas vamos começar então aqui do início da história do jogo. A primeira cena do jogo é muito impactante. É impactante porque você aí vai ouvindo uma narração explicando quem é Sparda, isso é comum já na franquia. E nessa narração da mulher, que é a Lady, que está explicando sobre Sparda, nós temos cenas do Dante enfrentando o Virgil. E o legal, porque naquela época do Play 2, gente, a gente não tinha acesso a trailer de jogo. A gente assistia TV aberta, jogava videogame, e a gente sabia uma informação de um jogo se ele saísse numa revista de videogame. Então quando você compra Devil May Cry 3, você bota o jogo pra rodar, e você vê uma cinemática do Dante enfrentando o Virgil, você não tá vendo o Virgil ali, você não tá vendo o irmão do Dante ali.
Você está vendo o Dante enfrentando um cara de roupa azul. E o mais impressionante, o Dante está perdendo essa luta. Não é diferente, por exemplo, no Devil May Cry 1, por exemplo, que o Dante apanha bastante, mas ele se levanta e vai lutar. O Dante sempre passou essa impressão que, tipo, ele apanha, mas quando ele leva um pouco a sério, a luta acaba rápido. Em Devil May Cry 4, que eu terminei recentemente, tem muito disso. Tipo, o Dante quando fala, vou acabar com essa briga, com um tiro acaba a luta. O Dante quando ele leva um pouco a sério, a briga acaba rápido. O Dante tá sempre brincando, tá sempre tirando onda com o oponente. É por isso que a luta acaba demorando. Mas nessa cinemática do Devil May Cry 3 não passa essa impressão que o Dante está enrolando, está brincando. Parece a impressão que o Dante está lutando pra valer. Mesmo sendo um Dante mais novo, visivelmente, nessa cinemática, não só o Dante está lutando pra valer, como ele está apanhando e os ferimentos que ele está levando, você está sentindo que é o Dante perdendo. Cara, é muito interessante como a primeira cinemática pode ser marcante, porque dá a impressão que o Dante, que é o invencível, aquele cara que sempre vai vencer, não importa o oponente, está na sua frente perdendo por um cara que você ainda não conhece. Eu diria mais, eu diria que Devil May Cry 3 deveria fazer esse suspense por muito mais tempo. Você descobre muito rápido que o irmão do Dante está vivo, está querendo falar com o Dante, então você já assimila na hora. Se o irmão, tipo na primeira missão, o irmão do Dante quer falar, o irmão do Dante, Virgil, quer falar com o Dante, aí você já fica... tá. Então o cara que o Dante apanhou na cinemática anterior é literalmente o irmão dele. Então acaba estragando esse suspense muito rápido. Deveria manter esse suspense um pouquinho mais pra gente saber quem é essa pessoa. Isso eu sei que vai acontecer mais no Devil May Cry 5. Vamos conversar um pouco do Devil May Cry 5, que ele passa esse mesmo feeling e demora mais a revelação. Mas é muito interessante também. Mas continuando, após a cinemática, rapidinho, mostrando o Dante perdendo, dá um corte. E nesse corte nós vamos... pra o Dante saindo do banho, literalmente, aí tá passando uma toalha no cabelo, e ligam pra Devil May Cry para pegar os serviços dele. Porém, ele fala que a empresa não está funcionando no momento, ligue depois e desliga. Isso é interessante porque mostra que a Devil May Cry ainda não está aberta, não abriu a Devil May Cry, o Dante só tem literalmente o escritório, ele não começou a caçar demônios, não começou toda aquela história dele como caçador de recompensa e tudo mais, ele não começou essa jornada toda, tá literalmente no início. E a parte interessante é que é quase um paralelo ao primeiro jogo, porque no primeiro jogo tá o Dante reclamando que ninguém liga pra ele pra dar trabalho, enquanto o Devil May Cry 3 tem alguém ligando e o Dante recusando o trabalho. Então é interessante esse paralelo diferenciando os dois. Mas um pouco tempo depois dessa cena, o Dante está lá pegando uma pizza, sentando todo estiloso, e um homem vestido como se fosse um padre entra na sala. Esse homem fala que Virgil, o irmão do Dante, está chamando ele para uma reunião de família, vamos dizer assim. Dante fala que não está muito interessado. Esse homem rapidamente pega a mesa onde está o Dante e tenta jogar nele. Dante já pega sua pistola e quando vai procurar esse homem para atirar nele, esse homem desapareceu. Após isso, vários demônios aparecem e atacam Dante. E o Dante, simplesmente levando os golpes como se não fosse nada, vai até lá, liga sua caixa de som, que é a sua jukebox, e começa a porradaria com esses demônios numa cinemática que eu duvido que loja de videogame não deixava essa cinemática tocando em loop nas TVs da sua loja para vender esse jogo, vender PlayStation 2, ganhar dinheiro, porque é incrível, é bonita, é bem coreografada, é porradaria frenética, é muito boa. Essa porradaria do começo da Devil May Cry 3 marcou uma geração, é cinemática, convence quase todo mundo a sentar e querer jogar Devil May Cry depois dela, é muito bom. Mas após a porradaria toda, o Dante percebe que a cidade onde ele mora está totalmente destruída. Uma torre gigante foi erguida na cidade, por algum motivo o Dante não viu essa torre sendo erguida, e demônio se espalhou pela cidade inteira, começou a destruir tudo, procura caçar pessoas, e o Dante já suspeita. O meu irmão está naquela torre, eu vou lá naquela torre. E esse é o plot da história do Devil May Cry 3. Dante subindo essa torre para encontrar o irmão dele. Agora, qual é o objetivo do irmão dele? Quem é esse padre? E tudo mais. Coisas vão sendo contadas ao decorrer da história. Nesse jogo também vamos conhecer uma outra personagem chamada Lady. Como os outros Devil May Cry, sempre tem uma história que o Dante vai auxiliar essa personagem a completar a história dela. No meu Devil May Cry, o Dante auxilia a Trish. No Devil May Cry 2, auxilia a Lucia. E agora é a Lady. Mas, diferente de todos os Devil May Cry, a profundidade da história da Lady é muito grande,
Por um motivo bem simples. Esse jogo, a história é excelente em ser contada. Porque nos outros games, como eu dizia, você tinha muita informação no começo, jogava muito tempo sem informação nenhuma, aí na reta final tinha bastante informação que ia ser jogada na sua cara. Devil May Cry 3, eu acho que 1 hora ou 2 horas de jogo tem mais cutscene e história que os outros 2 jogos juntos. Porque toda a missão do jogo tem cutscene de entrada, cutscene dentro do jogo, dentro da missão, cutscene de encerramento. Tem muita cinemática pra contar toda a história. Tem muita cinemática que nem aparece o Dante. São cinemáticas pra gente acompanhar o ponto de vista de outros núcleos de personagem. Vamos ver como que está o núcleo do Virgil. Vamos ver como está o núcleo da Lady. Tipo, você só sabe que o Dante é protagonista porque você tá jogando com ele. Mas você vai ter essas informações de todos os outros personagens. Isso é muito legal. E para falar de gameplay, ela está incrível. Ela aperfeiçoou o que estava no 2. E o legal é que muita coisa que o 2 tem de micro experiência, micro mecânicas, ele separou aqui nos famosos estilos. O Dante começa inicialmente com 4 estilos, onde funciona como isso. Com quadrado a gente continua atirando normalmente, com triângulo vamos dar o golpe corpo a corpo, e com bola vamos usar uma habilidade do estilo. Dependendo do estilo que você escolher, o Dante vai fazer uma coisa diferente. Então são as habilidades que o Dante tinha no Devil May Cry 2 separado nesses estilos. Onde nós temos, por exemplo, o estilo que você pode dar um dash, um estilo de defesa, um estilo para você ter mais habilidades com a espada e um estilo para você ter mais habilidades com uma arma de fogo. Isso é muito legal porque tem muitos inimigos, muita batalha de chefe que vale a pena você trocar de estilo. A batalha muda completamente, a dinâmica da batalha, a estratégia da batalha pode mudar pelo simples estilo que você alterou. E esse jogo ficou muito marcado porque esse Devil May Cry começou o costume de quando o Dante derrota um boss, esse boss vai virar uma arma pro Dante. E temos uma quantidade de armas incrível nesse jogo, cada arma com suas próprias variações de combo, estratégias, tanto de corpo a corpo como armas à distância. O Dante vai ganhando até novos estilos, vai ganhando variações no seu Devil Trigger. Cara, a variação de combinações, estratégia é muito impressionante. O jogo até coloca um sistema de seus combos serem mais fortes, com o estilo da luta. O estilo sempre teve dentro do meu Devil May Cry, mas nesse, por exemplo, se um golpe dá 5 hits, quando você estiver no estilo SSS, esse golpe vai dar 12 hits. Então você vai sentindo realmente que você está ficando mais poderoso, como se o Dante estivesse se empolgando a lutar mais. É muito interessante, todas essas micromecânicas que o jogo foi sendo colocado é muito legal. É do ponto que, tipo, você pode jogar o jogo várias e várias vezes, que você vai descobrindo mais detalhes, vai descobrindo reações dos inimigos de acordo com alguma coisa que você está fazendo. Cara, é impressionante como o jogo tem uma grande variedade disso. E isso foi se fixando em todos os jogos da franquia a partir daqui. No 4 tem isso, no reboot que eu tô jogando agora tem isso, no 5 eu sei que tem muito disso também. Tudo isso carregado numa trilha sonora que no 1 e o 2 é muito boa, mas do 3 é fantástico e vai melhorando cada jogo da franquia. Devil May Cry 3 foi um marco e é um marco não só da franquia, porque esse jogo marcou como que a franquia vai ser contar a sua história, vai ter sua jogada de missões, de combos a partir daqui, mas como foi um marco para mostrar como fazer o hack and slash a partir daí. Corte do nada, voltei galera, esse cachorrinho aqui ó, tava latindo do nada, aí cachorro, para de lamber minha cara, ele tava latindo do nada, eu fui ver porque ele tava latindo na linguinha dele ó. Então vou encerrar esse vídeo aqui com ele, só queria falar 2 tópicos antes de encerrar esse vídeo, que seria críticas minhas ao jogo, mas essas críticas nem faria o jogo ter uma nota base de 10. Pra mim ele continuaria sendo um jogo nota 10, mesmo com esses 2 tópicos. O primeiro desses tópicos é sobre o modo especial do jogo, que você tem no Special Edition, que você joga com Virgil. Esse modo dá uma ilusão muito interessante, porque você vai começar ele, tem uma cinemática totalmente nova do Virgil, como fosse ele começando a jornada dele na torre. Mas quando você joga, é a mesma gameplay do 3, você vai jogar as mesmas missões com o Virgil, com a gameplay do Virgil, com os combos do Virgil, só que quando você chega tipo na boss battle do Virgil, é o Virgil com outra skin. Eu achei isso muito sem graça, eu queria rejogar o jogo no ponto de vista do Virgil, ver outros lados da história, mesmo que eu passasse pelos mesmos lugares, mesmos inimigos, eu queria que tivesse mais detalhes a mais, mas não tem isso. Então é um modo que não me deu muita vontade de jogar até o final. Como eu disse no vídeo Devil May Cry 2, eu não gosto muito de ficar rejogando o jogo só pra completar uma história. Então jogar só por jogar sem complementar a história acho muito sem graça. E o segundo tópico que eu queria falar é que nesse jogo mudou a barra de vida dos bosses.
Eu gostava muito como que a barra de vida no Devil May Cry 1 e 2, o que mostra o nomezinho do boss, a barrinha ficando lá em cima com múltiplas barras, então você vai fazendo um combo, acaba uma barra e começa outra. Nesse jogo tem uma barra única e passava a sensação até que a boss battle acabava mais rápido, tipo, eu sentia, nossa, tô começando a lutar com o inimigo, vai ficando legal a luta, eu olho pra baixo e já tá quase morto, porque a barra de vida tá quase no final. Isso ficou até o Devil May Cry 5, no reboot deu uma mudada um pouco nisso, mas ainda prefiro o estilo de barra de vida dos boss, como que a Devil May Cry 1, por exemplo, que pra mim foi perfeito. Bem, galera, mas vou encerrar esse vídeo por aqui, dá um tchauzinho pra todo mundo, cachorrinho, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, um abraço a todos, galera, tudo de bom pra vocês, nos vemos no próximo vídeo, tchau!